eu ligar aqui. Beleza, estamos gravando aqui já. Hoje é dia 26/3, aula de Psicologia Social 1, primeira aula depois da prova. Acabamos de fazer um processo de correção da avaliação, que não ficou gravado, e agora vamos começar a trabalhar o nosso texto número 5, né? É um texto que a gente vai estar falando um pouquinho aí da questão da psicologia social, especificamente aí de intervenções, tá bom? Então vamos lá, boa noite a todos, mais uma vez. Vamos começar a fazer a projeção da tela. Não deu. Vamos tentar de novo aqui. Pai, vocês conseguem ver o PowerPoint? Deu certo? Ou não deu? Deu. Deu? Ah, então beleza. Então vamos lá. Ok. Bom, faculdade aí de Nova Serrana, curso de Psicologia, disciplina Psicologia Social 1, professor Samuel Fazendeiro. O texto é o nosso texto de número 5, a psicologia social e o trabalho em comunidades, limites e possibilidades. Texto da Andréa Cristina Coelho Siqueschi, Cleice Maraquim e Jaqueline Tifone, né? São pesquisadores aí que fizeram um trabalho lá em Porto Alegre, especificamente na Ilha dos Marinheiros, uma comunidade, né, em situações de vulnerabilidade social, mas que aí elas conseguiram desenvolver um trabalho em psicologia social a partir da universidade, mas depois a gente vai ver ao longo do texto que esse trabalho ele continuou depois aí da universidade e se desenvolveu aí de uma maneira bastante significativa. Pessoal, só uma curiosidade aqui, uma pergunta. Vocês conseguiram fazer a leitura prévia desse texto? Alguém conseguiu fazer? Dá uma levantada de mão, ou então só põe no chat, por favor, se foi possível. Não? E perdi a tela de vocês aqui. Professor, Oi, pois não, Maria Eduarda? não é sobre o texto eu não consegui ler. É porque eu estou tentando ler o slide e eu estou forçando muito a vista. Não tem como abrir um pouquinho, não? Eu não estou enxergando Aquela nada. tela maior, eu acho que eu consigo sim. Aqui, vamos ver se vai Você dar. consegue? Aqui, consegui. Melhorou? Obrigada, viu? Muito melhor, obrigada. Não, perfeito. Deixa eu voltar aqui então para a gente... Ipa, não consegui foi voltar. Ah, agora eu consigo. Bom, então tá aqui. Essa primeira parte foi só introdutória. Então vamos começar. Vamos lá, vamos caminhando aqui. Aí a gente vai organizando. Beleza. Espaços físicos e subjetivos. A primeira coisa que a gente nota de estranho nesse texto é que ele não está separado, por exemplo, introdução, desenvolvimento e conclusão. A conclusão até acaba que fica bem tranquila a gente colocar, porque logo no final, nos dois últimos parágrafos, os autores falam, não, então, finalizando aqui, a gente já vê que são considerações finais. Mas no começo ele já começa a falar da questão de espaços físicos e subjetivos, que é bem interessante, né? Viver e habitar um território, além de implicar uma forma peculiar de lidar com os recursos disponíveis geograficamente, também configura laços de sociabilidade, redes de troca e modos coletivos e singulares da produção de subjetividade. Ou seja, o local onde a gente vive, o local onde a gente mora, o local que a gente frequenta, ele acaba que ele já disponibiliza, né, geograficamente, né,
É uma determinada realidade que a gente vai viver dentro dela, e também nesses locais, esses espaços físicos concretos, a gente consegue configurar nossos laços sociais. A gente consegue trocar com os nossos semelhantes, a gente consegue entender melhor aquelas pessoas e ter modos coletivos em relação àquele espaço. No caso aqui, ela vai falar, os autores eles vão falar da Ilha dos Marinheiros, perto de Porto Alegre, lá no Rio Grande do Sul. Um conjunto ali de 16 ilhas. No caso, essa Ilha dos Marinheiros, o acesso é um acesso um pouco difícil, né? Tem uma ponte, mas também pode ser um acesso de barco, e geralmente é uma comunidade que passa por uma situação de vulnerabilidade social. Parece que tem algumas casas de pessoas mais abastadas, né? Mas eles focaram aqui no processo da ilha, né? Na comunidade que eles desenvolveram o trabalho, uma comunidade que realmente passava por processos de vulnerabilidade e precisava ali de algum tipo de trabalho social, né? Não, depois a gente vai ver, não um trabalho de caridade, não foi isso que fizeram, e eles até têm uma colocação muito interessante a respeito disso, mas um trabalho social. Então vamos lá. A Ilha Grande dos Marinheiros, né? Eles falam agora sobre essa ilha de uma maneira bem interessante, né? Como eu já falei um pouco, falam de Porto Alegre, falam desse local do acesso, e eles falam que o acesso é feito por uma ponte, que é datada de 1978, ou por embarcações. A maioria dos moradores são pessoas de baixa renda econômica, tendo no trabalho informal, especialmente com lixo reciclável, a principal atividade de fonte de renda. Então, quer dizer, a maioria são pessoas que, né, catadoras, né, que vão se organizar a partir, né, do recolhimento desse lixo reciclável e da venda, né, desse material reciclado para se organizar e sobreviver. Em 1971, existia um objetivo ali de proteger, né, proteger a área central da cidade de enchentes provocadas por o estuário do rio Guaíba. E foi construído um muro na Avenida Mauá, no centro de Porto Alegre, né? Esse muro, né, esse fato, né, da construção do muro, ele foi uma das causas, né, da separação entre os moradores de Porto Alegre para os moradores desse conjunto dessas 16 ilhas, entre elas a Ilha Grande dos Marinheiros, fazendo com que muitas pessoas desconheçam que as ilhas também integram a cidade, integram o território da cidade. O obstáculo, então, de materialização desse... Sem problemas, Ana Laura. Bem-vinda, viu, querida? Esse obstáculo materializado, então, por esse muro, né, a ação entre continente e arquipélago, vai poder produzir efeitos de invisibilidade e desconhecimento recíprocos. Ou seja, esse muro estrutural, concreto, colocado ali para proteger a questão da cidade, ele também, de certa forma, excluiu essas ilhas, né, da cidade, né? Então, assim, pelo que eu entendi, a maioria das ilhas já tinham uma questão de vulnerabilidade social, esse muro, né, simbolicamente, além da construção concreta, teve um simbolismo de exclusão também, e as pessoas elas assumiram esse local de exclusão a partir desse muro. Bom, aqui, né, os profissionais tomaram como hipótese inicial do trabalho que essa circunstância peculiar de organização do espaço da cidade, fruto de uma configuração natural e cultural, tem efeitos subjetivos. As pessoas elas vão ter interpretações a partir desse efeito, dessa questão. Então, foi proposto pensar num modo de ocupação do espaço que modula, ao mesmo tempo, fronteiras físicas e subjetivas e pode definir condições de possibilidade de uma própria experiência, de modo que ele vai configurar maneiras de viver da juventude no contexto da ilha e de reconhecer-se como sujeito nessas experiências, né? Então, assim, a ideia dos pesquisadores foi pensar
na ocupação do espaço e como que essa ocupação do espaço ela é importante também para a constituição dos indivíduos e da subjetividade dos mesmos. Opa, desculpa. A partir, então, da discussão dos efeitos desse acoplamento territorial, né, nos modos como os jovens produzem experiência e reconhecem, a ideia é problematizar o campo teórico da pesquisa, bem como o campo existencial dos jovens. Então, essa pesquisa, especificamente, ela foi uma pesquisa que visou falar da invisibilidade dessa infância e juventude em periferias urbanas, no caso aqui na Ilha dos Marinheiros, né? Ah, mas teriam outros aspectos para serem considerados? Sim, com certeza, os mais diversos. Mas a ideia da pesquisa foi trabalhar com a invisibilidade da infância e juventude, foi o recorte epistemológico que as autoras propuseram para poder desenvolver o trabalho deles. Bom, entendemos então que a pertinência de uma espécie de mapeamento que permita aos trabalhadores sociais e a esses jovens experiências coletivas de interação capazes de abrir brechas para uma apropriação de espaços potencializadores de autoria. Dessa forma, ampliando o conhecimento e a discussão teórica, podemos traçar estratégias de intervenção agenciadoras, né, no questão de espaços existenciais, incrementando as possibilidades de apreensão para instrumentalizar o trabalho do psicólogo social. Ou seja, esses pesquisadores eles vão, a partir aí, né, de um mapeamento, né, dos jovens nessa região, buscar espaços problematizadores, né, buscar espaços potenciadores também de autoria desses jovens para discutir mais, para ampliar sobre, né, o que é ser jovem, como que é a juventude dentro desse local e quais que são as possibilidades aí de mudar isso, de rever, de ter mais outros acessos e não estar limitado naquele local. A intervenção, então, do psicólogo social, ela vai poder operar na ampliação do espaço temporal, de produção de diferenças que certamente vão incidir na comunidade, mas também, ao mesmo tempo, nesse psicólogo. Né? Como a gente já falou logo, até na questão da prova, né, a gente falou da pesquisação, o psicólogo está inserido ali nesse momento, enquanto ele está fazendo o trabalho, ele também é afetado na relação, né, tanto quanto a comunidade também se afeta. Né? O psicólogo também ele recebe isso também. Trata-se, então, dessa forma, de uma possibilidade de trocas, ou seja, um saber universitário junto com um saber comunitário, né, um benefício do aprendizado para o universitário, um benefício, né, de uma reflexão ali para o indivíduo da comunidade também, ou seja, todos ali, de certa forma, eles vão ganhar com essa experiência, pelo menos essa é a ideia inicial. A ideia do trabalho social, acho que é essa, né? Não só a inicial, acho que é a ideia como um todo. Bom, perceber, então, uma necessidade de interação que vai incluir sujeitos, embora não residentes na comunidade, no caso aí desses estudantes da psicologia, mas participantes dos acontecimentos que lá se desenvolvem, é um fator indispensável, uma vez que o nosso trabalho só é possível nas relações que se constituem as redes sociais, onde a nossa intervenção ocorre, que podem funcionar como facilitadores ou limitantes do processo. Então, quer dizer, eles têm consciência que a atuação deles profissionalmente dentro da Ilha dos Marinheiros, ela vai ser possível mediante a interação que eles desenvolvem com a comunidade, né? Dentro dessas redes sociais estipuladas ali na comunidade. E aí a intervenção também ela vai ocorrer, né? Ela vai facilitar ou até mesmo limitar esse processo de discussão e conhecimento dentro aí dessa comunidade. Né? Reinventando os lugares. Segundo tópico aí do nosso texto, né, eles já vão falar como que eles chegaram, né, na questão da Ilha dos Marinheiros. E eles chegaram através de um projeto de extensão da universidade,
Esse projeto de extensão, ele se chama Projeto Convivência, né? Foi o primeiro momento aí do contato dos estudantes com a comunidade. Não sei se você sabe, só um minutinho. Não sei se vocês sabem, já ouviram falar, mas a ideia da extensão universitária é exatamente essa. A ideia da extensão universitária é levar a universidade para dentro da comunidade e levar também a comunidade para dentro da universidade. A troca da extensão, a ideia da extensão é justamente levar esse conhecimento a quem de fato precisa e receber também esse conhecimento da comunidade, receber esses atores também da comunidade dentro da universidade. A extensão, ela é a ponte entre o conhecimento acadêmico e o conhecimento popular. É a ponte entre os indivíduos que frequentam a universidade, que se desenvolvem dentro da universidade, e os indivíduos da comunidade, né, que muitas vezes vão chegar depois nessa universidade também e vão poder fazer algo por essa comunidade. Então, a extensão universitária, ela faz também parte de um projeto de retorno social da universidade para as comunidades. Beleza? Até aqui, pessoal, já vamos começar um tópico novo. Eu queria ver com vocês. Estamos juntos, estamos tranquilos, estamos bem organizados aqui, o texto está fluindo de uma maneira bacana. Nessa parte aí, Samuel, não sei se é porque eu fiz pedagogia, uma questão de educação que a gente acaba percebendo dentro do texto, né? Que eles falam que o jovem, e os jovens, né, de 12 a 17 anos, eles não se sentiam inseridos nessa comunidade, nem mesmo dentro da escola, porque na escola a faixa etária me parece que variava muito, né? Que era para ensino fundamental, ou seja, então estava meio fora, às vezes, da idade, né? Então, eu fiquei pensando comigo, nossa, imagina a cabeça desses jovens como que era. Não se encaixava com os mais novos que eles. Não tinha essa identidade com eles. Sim. Não se encaixava no meio dos mais velhos. E também não se encaixava no meio dos idosos. Então, eles ficavam meio que perdidos. E não tinha ali também uma escola de nível médio, pelo que o texto relata, né? Que é onde eles encontrariam pessoas, sair, né, da comunidade para conhecer, né, outros da mesma, né, familiaridade que eles. Só que aí vem a questão do muro que é construído, que dá essa questão de visibilidade para eles, né, que precisa de embarcação e tudo mais. Você vê que o muro, ele praticamente exclui o conjunto de ilhas da cidade de Porto Alegre, né? Foi questão de fala lá, né, que é questão de enchentes e tudo mais, mas você vê que também acabou separando, né, essas pessoas, essas questões assim. Verdade, cara. E é legal porque você vê a sua visão, né, Edson? Ela é uma visão que a escola, ela foi centralizadora aí, né? Ela foi uma visão já diferenciada, dá para ver isso na sua fala. Você vê que foi um ponto, e é um ponto muito relevante mesmo, né? A questão dessa convivência ser dificultada também por não sentir parte da escola. Muito bom, muito bela contribuição. Boa. Bom, vamos lá então. Vamos falar um pouquinho dessa convivência, então, desse projeto universitário que o pessoal começou a fazer na Ilha dos Marinheiros, né? Participação regular. Começou que eles, né, tiveram esse projeto e aí eles começaram a participar regularmente em reuniões de rede, né? Que são encontros mensais de técnicos, líderes comunitários, fomentado pela própria política pública municipal, visando a organização de esforços na solução de problemas vividos na comunidade. Então, esses alunos da universidade, eles começaram a frequentar essas reuniões também, né, participar regularmente, e aí ver o que eles poderiam propor. Eles começaram a entender melhor essa comunidade e ver qual que poderia ser a proposição dentro dela, né? Foi identificado, então, que esses jovens
principalmente dos 12 aos 17, não obtinham sequer espaços mínimos de convivência dentro da própria comunidade. Não tinha ali um local para esses jovens conviverem. Esses jovens, eles estavam assim, sem, né, literalmente locais para se conviver, sem ter locais que eles pudessem ter, de repente, lazer, de repente, um convívio social, de repente, uma discussão mais aprofundada, diversos temas. E isso chamou muita atenção, né, dos pesquisadores. Esses pesquisadores, então, eles resolveram, através da rede, discutir e organizar com participantes uma proposta de criação de um espaço de convivência para os jovens, né? A configuração da proposta da intervenção pautou por estratégias de análise institucional, constituindo-se através de um exercício de escuta de demandas, né, e compartilhada com os participantes da rede. Então, assim, eles bolaram, né, esses espaços de convivência para que esses jovens pudessem ter voz. A configuração da proposta, então, foi que eles se colocassem, né, tivessem esses encontros regulares também, para poder falar das próprias demandas e conhecer, né, esse mesmo, a própria ilha, né, que já era, de certa forma, não tinha esse local, e também estender isso para outros lugares. Você vê que eles vão ficar interessados em conhecer depois a universidade, e eles saem da ilha para ir à universidade, o que era muito comum, muito incomum, porque na própria comunidade, a maioria das pessoas nunca tinha ido na universidade, não tinha noção do que acontecia naquela universidade. E vários trabalhos da universidade já ocorreram na ilha, mas sem ninguém ter trazido a ilha para a universidade, né? E aqui parece que eles fizeram esse movimento também, que eu achei que foi bem bacana. Bom, no princípio, então, foram formados 2 grupos de convivência, né, visando contemplar os jovens que estudavam em turnos distintos. Entretanto, para participar dos grupos, os jovens não necessariamente precisariam estar estudando. Não era um critério de inclusão e exclusão estar na escola. O critério de inclusão e exclusão estava pautado na idade, né? Na época, então, os grupos eles foram formados, em média, com 15 participantes em cada grupo. Quer dizer, a dimensão total foi mais ou menos de 30 jovens atuando, como estavam 2 grupos. A maioria desses jovens era estudante da escola local, predominavam adolescentes do sexo feminino, sendo que uma delas já era mamãe, né? A dinâmica dos encontros ela envolvia a discussão e organização de atividades de acordo com os interesses do grupo e dentro das possibilidades dos recursos financeiros permitidos pela Pró-Reitoria de Extensão da Universidade. Eu estou frisando essa questão dos recursos financeiros, porque daqui a pouquinho a gente vai falar disso. Um primeiro movimento do grupo foi no sentido de discutir a relação da inserção, então, dos jovens dentro dessa própria comunidade. Depois disso, né, buscou ampliar as oportunidades para que os jovens conhecessem outros locais da cidade. Sair, então, da ilha, né, dos marinheiros e frequentar outros bairros, frequentar lugares como museus, centros culturais, parques, realizando também oficinas que abordassem temas que interessassem a essa juventude. Olha como que isso é interessante, que eu queria parar para a gente conversar um pouco sobre esse tema e como é que isso tem uma relevância. Você vê que a mobilidade também, ela tem uma função muito importante no indivíduo, né? Você vê que quando você limita o indivíduo em mobilidade, ele não pode sair do lugar, ou ele não consegue sair daquela realidade, a própria visão de horizonte dele fica limitada àquilo. E aqui no texto essa sacada foi muito bacana dos profissionais, porque, num primeiro momento, eles fizeram os jovens se apropriarem melhor desse espaço da Ilha dos Marinheiros. Eles tiveram vários contatos em locais na própria Ilha dos Marinheiros, mas e também, né, das próprias demandas, né, das oficinas que eles achassem interessantes. Eu imagino que deve ter tido vários temas importantes,
mas também de sair desse local e conhecer outros lugares da cidade, né? Outros lugares até possivelmente desconhecidos para esses jovens. Talvez muitos aí nunca tiveram, né, nunca tinham tido a oportunidade de ir no museu, por exemplo, ou de ir num centro cultural, ou de poder desfrutar de um espaço dentro de um parque, como a gente vê também aqui em BH, como a gente vê aí em Nova Serrana. Muitas pessoas não saíram de Nova Serrana, mal conhecem o entorno, ou quando conhecem, não o fazem da maneira, né, não conhecem muitos locais de lazer, né? E temos muitos locais interessantes, né, na cidade. Nova Serrana, particularmente, eu conheço muito pouco, né? Eu só conheço Nova Serrana praticamente a faculdade, e uma parte da prefeitura ali, porque eu vou mais no horário de trabalho e quando tem alguma questão. Que eu rodei aí no centro da cidade uma vez que eu fiquei 3 dias. Aí eu aproveitei e dei uma rodada aí, até o Oséias, que foi meu guia, né? A gente ficou junto lá um tempo, tal. Ele me mostrou algumas coisas da cidade que eu gostei muito. Mas, assim, mesmo, por exemplo, em BH, né? Eu, particularmente, tive a oportunidade de conhecer vários museus, vários parques, mas, ao mesmo tempo, quando eu trabalhei, por exemplo, no programa de um programa social daqui da cidade, a maior parte dos jovens não conhecia, ou não tinha tido acesso a vários locais da cidade, né? Como Parque Municipal, Parque das Mangabeiras. Muitos não conheciam o teatro, foram conhecer o teatro a partir do programa. Muitos não tinham tido a oportunidade de ir no cinema, e fomos juntos no cinema para ver como que isso acontece. Quando teve, né, eu lembro que a gente levou alguns dos meninos, a gente conseguiu uns ingressos para o Soleil, e aí assim, eles conseguiram ver um espetáculo internacional de circo, que é maravilhoso, né? Então, assim, são muitas questões que eu acho que são importantes de apropriação dos espaços culturais da cidade. E aqui os pesquisadores... Samuel, Pois não, querida? aqui em Nova Serrana tem uma questão. Pode Hum, até ter lugares bacanas, assim, tem, sabe? Poucos, uhum, mas tem. Só que eles se aproveitam disso e colocam valores exorbitantes. Então, uma pessoa que não tem condições, assim, não está dentro das condições deles, não frequenta e geralmente julga como Nova Serrana não tendo espaços de lazer, sabe? sim. Mas que, na verdade, os espaços eles estão limitados a um poder econômico, né, querida? Isso, isso. O que é muito ruim, né? Muito ruim. Agora, assim, mesmo aqui eu estou tentando mostrar que mesmo espaços gratuitos, as pessoas elas não conseguem ter acesso. Por exemplo, né, dos meninos lá do programa que eu trabalhei, o Parque Municipal é gratuito. Só você chegar, você vai entrar, não paga nada, né? O Sim, zoológico, o valor é quase que simbólico, então também é um local de acesso bem possível, né? O Parque das Mangabeiras também, para entrar, você não paga nada, mas você tem que alugar uma quadra para jogar. Quer dizer, nem sei se está alugando agora, mas na minha época você alugava a quadra para jogar, então a quadra não, a bola, né? Porque a quadra é. acho que era tranquilo. Então, assim, Ah, não, a quadra costuma alugar, né? alugava A também. pessoa que leva a bola, né? Não. Eu não sei. Eu sei que assim, Eu se você. jogava bola, era assim. É porque lá tem as trilhas, né? Que você pode caminhar e tudo. Tudo é gratuito. Mas a quadra tinha uma manutenção para jogar. Eu não lembro se era a bola ou a quadra que você alugava. É a quadra. A quadra. E aí, É. mas era um preço bem acessível. Assim, eu lembro que a gente ia, né? Eu ia Uhum. muito com o pessoal da escola. Quando estava de férias, a gente marcava lá no Parque das Mangabeiras, né? E chamava Baratinho, né? todo mundo, era baratinho, cada um levava, né, um lanche, a gente compartilhava ali e jogava bola o dia inteiro, jogava vôlei, basquete, tudo. Bom Lu, demais. é maravilhoso aquele parque, eu adoro. Lu levantou a mão aqui também. Lu? Samuel,
Pois não, querida? Quando eu falo que eu tenho saudade de São Paulo, as pessoas acham que eu sou louca. Mas vamos pensar. Aqui, uma cidade do interior, eu não tenho um parque de lazer. Em São Paulo, eu tinha Parque Chico Mendes, Parque Vila Lobos, Parque do Ibirapuera. Esses em São Paulo mesmo. E quando eu mudei para Mogi das Cruzes, eu tinha à minha disposição o Parque Centenário. No Parque Centenário, você chega, você não paga R$1. Você entra lá dentro. Se você quer fazer um churrasco, você tem quiosques, que você tem a grelha, você vai levar o seu carvão, a sua carne e os etc. da vida. E você vai fazer o seu churrasco lá. Suco de cevada, né? O que você quiser levar, ué. Aí você vai fazer o seu churrasco. A única coisa que você vai fazer no fim da tarde é recolher o lixo e limpar a grelha, porque até o carvão, o próprio pessoal do parque, detalhe que você não pagou para entrar, eles é que vão tirar depois para que seja descartado no local adequado. Nesse parque tinha quadra de vôlei, um salão enorme, 2, aliás, enormes, como se fossem varandões, que dá para fazer festa de aniversário. Esse tem que reservar, mas mesmo assim é uma taxa simbólica. E as pessoas lá, assim, na época tem 3 anos que eu voltei, na época devia ter assim, uns 10 a 20 quiosques, que você, por exemplo, vou fazer o aniversário do meu filho lá no parque. Você levava, o pessoal ia para lá, fazia tudo lá, e só tinha que deixar o lixo recolhido. Quem até para recolher os sacos depois, tem o pessoal da manutenção. Agora, uma cidade igual a nossa, no qual se vive para trabalhar e as pessoas não têm um local de lazer. Por exemplo, e quem não joga bola? A única coisa que tem nessa cidade é quadra. E quem não joga bola? Vai fazer o quê? Vai ficar dentro de casa vendo Netflix, comendo pipoca, engordando. As questões de lazer são muito importantes. De lazer público, né? Lazer gratuito dentro da cidade. É muito importante que a gente tenha esses locais, que a gente preze por esses locais, né? E, infelizmente, com certeza, isso não é uma realidade, né? Em muitos grandes centros, né? Nova Serrana eu realmente não conheço bem, então eu não tenho como opinar, mas até onde eu vi, que foi pouco, eu vi que tinha no comércio, né, num comércio desenvolvido, tem muitas lojas, mas eu realmente não vi nenhum local, assim, um parque, por exemplo. Até uma questão que particularmente, eu achei a cidade pouco arborizada. Acho que é importante investir nisso também, né? Uma arborização maior, até para ter um clima mais gostoso, mais ameno na cidade, né? Não sei. Gente, acho que Edson também estava com a mão levantada aqui. Ô, querido. E aí? Desculpa, que eu tento gerenciar aqui, mas às vezes foge da vista, viu? Vocês me lembram, vocês abrem o áudio aí e vão lá. Não, tranquilo. A Duda citou, a Maria Eduarda citou aqui a cidade de Nova Serrana, a Lu citou São Paulo, você citou BH. Em Belo Horizonte, BH. 3 cidades assim, diferentes. São Paulo, porque às vezes foge da réplica, né, com o grande centro brasileiro. Então, queira ou não, o governo de lá ele tem que investir nessas questões, né, até mesmo para vislumbrar a cidade nessa questão de lazer, mesmo que não use, mas há que fazer esse investimento, né? E é interessante. Porém, o problema é quando você chega, por exemplo, numa cidade igual Nova Serrana, que ela é industrial, né, o foco é trabalho, e onde a maioria dos jovens trabalham, alguns estudam, a maioria deixa os estudos, tornam-se pais, né, cedo. Então, não tem essa cultura de visitar cinema, teatro, e isso faz, né, eu não sei, igual você está na área da psicologia social, você acha que isso tem a ver de só nessa crescente da cidade não desenvolver essas questões de lazer ou não? Olha, cara, eu acho que sim, porque quando você não tem acesso, né, a essa cultura, a ideia é o quê? Que você vai ter momentos de lazer, isso você vai ter que ter de qualquer jeito. Só que o lazer, ele acaba que ele fica limitado a hábitos já
das pessoas, né? E aí a gente vê, por exemplo, que as pessoas elas limitam esse lazer a encontros, né? O churrasco, o álcool, principalmente, e você vê poucas questões culturais, como dança, teatro, cinema, e isso acaba que é uma situação complicada, né? Num longo prazo, isso pode evoluir aí para uma cultura muito limitada nesse sentido, né? Você entende? De não ter um lazer que não esteja atrelado a essas questões já existentes. Não julgando Então como isso ruins ou pode, boas. tá. Então isso pode perpassar, né, de geração em geração se não tiver uma mudança de mentalidade no caso. E aí nunca vai se desenvolver, porque nunca vai se achar que é necessário ter cultura e lazer. Que seja algo útil, vamos dizer assim. Sim. Vai ficar sempre no segundo plano, sempre como uma questão que, não, aqui não precisa disso, entendeu? Aquele discurso nesse sentido. Sim. Você até falou a questão das árvores, né? E é Sim. interessante que toda vez aqui que cria um loteamento, eles vão lá e desmata tudo. Puxa. Acaba com as reservas. E aí a ideia, eu fico pensando, gente, assim, às vezes não entra na minha cabeça, né? Você desmata tudo, cria um bairro, constrói, para depois vir querer arborizar novamente, gente. Uhum. Não, e pior é que geralmente não arboriza, né, cara? Não Aí o arboriza clima da fica forma cada correta, vez né? mais quente, mais pesado, e Insuportável. aí o excesso de asfalto mesmo tem problemas com enxurrada, e a água corre muito mais, ela não penetra no solo, e isso gera todo um problema causado por chuvas, né? Gente, quando eu puder falar, vocês me avisam. Pô, desculpa, eu empolguei aqui. Não, é agora mesmo que eu tô manifestando mesmo. Eu não sei como é que tá fazendo aí, esse levantar a mão. O que é esse levantar a mão? Tem jeito de você levantar a mãozinha, mas não precisa não, é só você abrir o microfone. Não, bom saber então. Quando você clicar, por exemplo, aqui nesses 3 pontinhos, né? Aí, deixa eu ver aqui se é aqui mesmo. Tem um lugar que está aqui, Raise Your Hand. Aí você clica e levanta a mãozinha. Nossa, eu acho que É o mó professor devia bonitinho, né? fazer isso, porque essas aulas online, aí um entra falando, o outro fala, e às vezes vira uma confusão. É muito importante sair da mãozinha. É bacana, mas tem o chat também, qualquer coisa. Eu estou tentando estar bem atento aqui a ele, viu, querida? Mas, por favor, nos fale aí, vamos lá. E sobre esse assunto, eu estava pensando o seguinte, né? Isso que o... quem estava falando agora mesmo? O Edson? O Edson. O Edson falou assim, aí eu estava pensando, como um ser humano, assim, né? Contraditório às vezes. Por exemplo, aqui, agora ele falou na cultura aqui da nossa cidade, é uma cultura muito voltada a isso, né? A trabalho, trabalho, trabalho. Quando eu me mudei para essa região aqui, eu sou de Patinga, no Vale do Aço, e quando eu... Conheço. Você conhece? Com calor você não tem problema, não. Não, não. Se bem que eu Patinga é morava assim, quente. um lugarzinho um pouquinho mais fresquinho, que era ali pertinho, sabe? Não morava Ah, dentro. Já morei eu, lá, mas eu acho Patinga maravilhoso, é o Zipa, né, cara? O Zipa é lindo. é lindo, lá é ótimo mesmo. Aí quando eu vim pra cá, o povo falou assim, ó, lá não tem nada, viu? Lá não tem cinema, não tem bar, porque na época, assim, não tinha nada mesmo. Hoje ainda tem algumas coisinhas, pouquinhas, mas na época não tinha nada. Falou assim, ó, lá o povo só trabalha e tal, tal. E realmente, você chega aqui, você vê que o pessoal só trabalha muito, muito, muito. E é igual o Edson falou, tipo, eles cortam umas árvores, né, para construir condomínios, para construir loteamento, aí depois que conseguem bastante dinheiro, aí vai lá e quer plantar de novo, né, para ficar bonito, para ficar fresquinho. E o mais engraçado é que o pessoal aqui trabalha, trabalha, trabalha muito. Aí o que eu percebo, né? Que depois, quando estão um pouco mais velho, cansado, eles trabalham para depois comprar uma rocinha. Aqui tem muita essa cultura de comprar uma roça e ir lá para o meio do mato e ter uma vidinha assim super simples mesmo, querer fazer comida no fogão de lenha, querer amarrar uma rede debaixo da árvore. Se eu E pudesse, eu tava nessa, cara, com certeza.
E são os mesmos que não fazem questão nenhuma de defender isso antes, é os primeiros a cortarem tudo, a não valorizarem isso, para trabalhar para juntar dinheiro para fazer justamente aquilo lá que é bem contraditório. Não, é complicado, né? Eu acho que assim, eu não sei, todo mundo tem um. É todo mundo não, todo mundo é muita gente, mas eu acho que muitas pessoas têm esse desejo de se conectar um pouco mais com a natureza, né? Ter uma vida um pouco mais tranquila nesse sentido, mas ao mesmo tempo as pessoas ficam muito preocupadas com um padrão financeiro, né? E isso é uma coisa que leva as pessoas às vezes, se matarem, literalmente, né? De trabalhar por diversos locais para tentar conseguir essa estabilidade, digamos assim, financeira, né? Mas o problema é que ela é ilusória, né? Porque quanto mais você vai tentando, mais a situação vai complicando também. E parece que é sem fim, né? Mas a questão de ter um lazer na cidade, um lazer acessível e gratuito, é muito importante. É algo que deveria ser melhor pensado, né? Porque faz muita falta, né, gente? É algo que é muito. E principalmente para as pessoas que têm uma condição de vida economicamente inferior, digamos assim, elas dependem desses espaços de lazer públicos. Porque quem tem uma condição mais abastada consegue ir até para outros lugares, fazer algumas viagens e o que for, ter uma mobilidade maior. Agora, quem não tem esse dinheiro disponível para o lazer, se ele não tem um espaço público para o lazer, ele fica sem o lazer, né, literalmente. E isso pode acarretar diversos problemas, né? Samuel, Pois não, querido? quanto a essa questão do espaço público, eu acho que assim, papel nosso também seria de orientar, né, e educar também ao mesmo tempo. A gente vê muito, por exemplo, essas academias ao ar livre, né, que são espaços públicos, e o quanto eles destroem. Acho que tem que tirar da cabeça do brasileiro nessa cultura de que é público, é de todo mundo e ninguém cuida. Né? Acho que tem que pensar assim, é público, é nosso e nós temos que cuidar. Exatamente. Como as Em bibliotecas todas públicas as também, áreas, né? as bibliotecas, escolas, né? Olha o que dá para se fazer nas escolas e não é utilizado muitas vezes esses espaços, né? Como as quadras, você poderia usá-las no fim de semana para vários, né? Até para o teatro mesmo. Né? Você Sim, poderia implementar um teatro dentro da comunidade ali com as pessoas, né? Aproximá-las. Cinema, por que não? Né? Se projetar ali, um se telão, alguma coisa. organizar de uma maneira, né, para ter Mas um espaço falta de isso convivência e lazer, né? de apropriação, mas falar assim, é um espaço nosso. Uhum. Todos somos responsáveis, todos devemos cuidar desse espaço para que ele permaneça e melhore, né, para as outras gerações também. A gente está vendo que os discursos muitas vezes ele não cola nem no planeta, né? O pessoal tá nem aí para o planeta porque acha que não precisa de se cuidar, né? Muito complicado. Bom, é isso, né, gente? É muita coisa aí para a gente ir discutindo, muita coisa que é importante para a gente pensar aí na psicologia, para a gente pensar na nossa atuação em relação a lazer, em relação à sociedade, em relação à convivência. Aqui, então, nesse texto, a gente está vendo, né, um local extremamente desfavorecido num nível econômico e que também tem uma carência de locais de convivência para jovens. E aí, como é que a universidade aqui, os pesquisadores resolveram intervir nesse sentido? Propiciando, né, locais de convivência dentro dessa própria comunidade, a partir de grupos de interesses, né, que fomentem oficinas, interações e mesmo a apropriação do espaço, né? Ou seja, a mobilidade como também como uma ponte, né, como uma organização para que isso melhore.
Assim, muito legal a proposta, muito interessante. Opa! Aqui, vamos lá. Bom, reinventando lugares. Vocês lembram que eu falei uns 2, 3 slides atrás que a gente ia organizar essa questão dos recursos, né? Que é assim, pô, como assim? Como é que é? Por que você frisou aqueles recursos financeiros? Agora eu vou contar. Bom, é interessante mencionar que o desejo dos jovens de conhecerem o campus da universidade. Essa visita foi interessante, pois foi mobilizada também pelo interesse dos jovens em conhecer os espaços que nós, psicólogos, habitávamos. A pergunta de muitos deles sobre de onde vínhamos foi trazendo a universidade para a ilha. Apesar de que, em nosso conversar, a universidade mostrava-se muito distante do cotidiano da comunidade. Embora muitas pessoas da universidade já tivessem estado na ilha, os moradores desconheciam o espaço físico da universidade e o próprio significado do que essa instituição, universidade, representa. Então, quer dizer, as pesquisas que estavam ocorrendo eram muito unilaterais, né, pelo que ele coloca aqui, né? A universidade conhecia a ilha, fazia trabalhos na ilha, mas a ilha em si não tinha acesso algum. E aqui eles modificaram um pouco. Eles fizeram uma visita à universidade, levaram esses jovens para conhecer a universidade. E eu imagino que deve ter sido fantástico, cara. Deve ter sido uma experiência muito legal, né? Muito legal mesmo para o jovem falar: poxa, olha só, eu quero vir para cá, eu quero estudar, por exemplo. Pô, isso aqui é legal, isso aqui pode ser bacana. O interdisciplinar da amostra de profissão era mais ou menos nessa ideia, né, Samuel? Exatamente, é essa pegada. Eu lembrei Chegar... na hora que vem aquele pessoal todo do terceiro ano, aqueles jovens... Eu acho isso fundamental, cara. Muito, mas muito importante mesmo, porque você pega, né, as pessoas e mostra, né, a universidade. Muitas pessoas elas falam assim: não, a universidade não é para mim, mas ele nem tem ideia do que acontece lá dentro. E pode ser sim para ele, né? Pode ser. Por que não, né? A universidade ela tem que ser um espaço aberto, ela tem que ser um espaço bacana, ela tem que ser um espaço assim para todos, né, cara? Eu acho que o critério para a universidade tem que ser o desejo de se doar para um estudo, se doar para tentar uma melhoria, né, social a partir de um conhecimento, né, específico. E não questão de grana ou questão de qualquer outra coisa. Tem que ser uma questão de querer realmente contribuir, desenvolver. Então, assim, é muito bacana. Muito legal. Bom, o que aconteceu de ruim aqui, o que a gente precisa de rever, né? Por um momento de grande desafio em relação ao nosso trabalho, aconteceu quando o projeto Convivência foi encerrado pela Pró-Reitoria de Extensão da Universidade em novembro de 2002. Que horrível, né, isso aqui. Não teve como, né? Eu imagino que todo mundo deve ter ficado mega chateado com o encerramento do projeto Convivência. Mas, mesmo assim, a turma deu prosseguimento às atividades sustentadas pelo desejo e pelo próprio interesse, né, dos pesquisadores aí e dos jovens, né, que é muito bacana. Então, assim, muito legal, cara, muito legal. Muito legal mesmo. E aí, como é que isso foi desenvolvido? Bom, a dinâmica relacional, então, com os jovens foi marcada pelo reconhecimento desses sujeitos. Peraí, eu achei que eu tinha colocado a questão da ONG. Ah, não, até depois mesmo. A dinâmica relacional com os jovens foi marcada pelo reconhecimento dos sujeitos, de suas maneiras de viver e de sua capacidade de escolher. O grupo só teria duração que o seu próprio operar lhe permitisse, já que não era um grupo da universidade, mas um grupo com os jovens, né? Esses espaços, tanto físicos quanto subjetivos, se referem às práticas que retratam e demarcam
os modos de relações que se estabelecem dentro de uma comunidade, pois abordam as experiências que os sujeitos vivenciam, deslocamentos espaciais, os quais denominamos conexões espaço-existenciais, são capazes de potencializar as transformações, ampliando fronteiras e horizontes, podendo reconfigurar relações sociais. Beleza? Ué, cara, não. Ué. Ah, não, beleza. Tá, eu tô doido para falar da questão da ONG aqui, só que eu tô seguindo o texto aqui, mas é porque essa questão me chamou muita atenção. Tá bom, vamos lá. A armadilha do assistencialismo, né, o outro tópico que eles colocam, e esse tópico eu achei que ficou assim muito interessante em relação ao texto, porque esse tópico da armadilha do assistencialismo, ele demonstra, né, uma preocupação também desses pesquisadores em não cair num lugar que não é o lugar da psicologia, né, em cair num lugar que não vai ter a ver com que a psicologia se organiza, né, para desenvolver. Então, vamos lá. O trabalho com comunidades que apresentam condição de pobreza material, nas quais alguns sujeitos encontram dificuldades para a manutenção da própria subsistência, pode sugerir que, diante da urgência da carência material, qualquer forma de ajuda possa ser legítima. Não é. Não é essa a ideia. Essa é uma proposição perigosa, já que sustenta a ideia de que uma correspondência necessária entre a experiência da pobreza e a pobreza da experiência, como se na adversidade que a situação da pobreza acarreta não houvesse a possibilidade de os sujeitos desenvolverem outras habilidades. E esses sujeitos desenvolvem. Ah, Samuel, então a gente não pode nunca oferecer nada numa comunidade? Não é bem isso. Não é bem isso. Pode sim, é possível, é viável, mas a gente tem que entender que esse oferecer e essa função não é o que a gente foi lá fazer. Com certeza não é o objetivo da psicologia, né? Inclusive, assim, a ideia é que a gente consiga organizar políticas públicas para que as pessoas elas consigam dar conta disso. Ah, mas num primeiro momento, será que não é necessário? Algumas vezes é. Algumas vezes é, sim. Acho que todo mundo que já trabalhou numa comunidade muito carente sabe como é que as coisas acontecem. Agora, é muito mais estar ligado em parcerias e em locais e a própria questão da assistência social, no sentido não do assistencialismo, mas de uma política pública interessante para esses indivíduos, do que chegar à universidade, à psicologia ou qualquer outra questão e oferecer donativos, né? Isso é outra história, é uma outra situação bem diferente. E aí eles vão relatar aqui de uma maneira bem interessante um processo que aconteceu lá ao longo aí da estadia deles, né? Por mais complexa e precária que seja a situação na qual estamos circunscritos, o trabalho da psicologia social não deve se sujeitar, via de regra, a uma lógica assistencialista, né? A lógica ela tem que ser uma lógica social. E aqui a experiência com a parceria da ONG. Essa parte eu nem coloquei no slide, que eu acho que é interessante a gente falar um pouco disso. Eu pensei da gente fazer o seguinte, a gente fazer uma leitura em conjunto no texto mesmo, projetar o texto aqui para a gente ler essa parte da ONG, para a gente conversar. Aí minha ideia é parar um pouco o compartilhamento e já ir direto para o texto. Tudo bem? Podemos fazer dessa forma ou vocês preferem de algum outro jeito? Gente, um de cada vez. A Ana Maria Lada mandou a mãozinha, beleza, vai ainda bem. Salvou aqui. Bom, então vamos lá. Vou fazer o seguinte, eu vou parar de compartilhar essa tela por enquanto. Edson também mandou a mãozinha. E vou agora compartilhar a tela do texto. Deixa eu ver se ele está aqui aberto para mim. Tá sim, então já dá para compartilhar ele. Deixa
eu virar aqui, eu até abri ele sem querer aqui. Eita ferro. Não, fechar ele aqui então. Oh, não! Ai, fiz merda aqui. Bom, deixa eu abrir ele de novo aqui. Fechei ele sem querer. Texto 5, tá aberto já de novo, então vamos lá. Vou compartilhar ele aqui pra gente. Não deu. Compartilhei a tela errada. Ok, sem compartilhar agora, então agora vamos compartilhar. Não abriu o texto. Abriu sim, tá aqui. Então vamos lá. Zoom Meeting. Fechar. Compartilhar. Aqui, ok. Pessoal, vocês conseguem visualizar aqui o texto? Dá um joinha aí de novo, um oi, sei lá. Tá, mas ele tá pequeno. Tá pequeno, eu vou dar um zoom nele aqui. Deixa eu só chegar na parte da ONG aqui rapidinho, pra gente ver. Aqui, ó, começa aqui. Aqui, ó, vou fazer o zoom aqui para ele. Eu acho que dá para 140. Aqui acho que já dá. Já ficou melhor, não ficou? Ou você quer que aumenta mais? Aumenta mais um pouquinho? Mais um pouquinho? Vamos lá. Deixa eu ter que virar ele aqui. Melhorou? Tá ok? Ou mais? Melhorou. Tá de boa? Para mim tá bom. Beleza, então, vamos lá. Bom, essa parte aqui que a gente ia colocar, né? Quando eles falaram da ONG. No intuito, então, aqui, ó, esse pedaço aqui. No intuito de buscar recursos para continuar custeando as ações dos grupos, tivemos a oportunidade de contatar uma ONG, mantida por funcionários de uma empresa estatal, a qual mostrou-se disposta a contribuir com o projeto. A parceria foi interrompida cerca de 2 ou 3 meses depois do primeiro contato, devido à diferença de concepções de trabalho e interesses. No pouco tempo de duração da parceria, foi possível perceber a incompatibilidade entre a proposta assistencialista mantida pela ONG e a nossa própria proposta. Enquanto nossa intenção se baseava em um trabalho de interação e inserção na comunidade, a ONG fazia questão de uma ampla visibilidade midiática das ações como estratégia de marketing para a empresa. Um exemplo que evidencia a distância entre a nossa concepção de trabalho comunitário e da ONG concerne a doação de alimentos por parte da empresa, em que membros da ONG foram até a ilha, distribuíram alimentos sem sequer interagir com a comunidade, pois no momento da entrega não se dispuseram ao menos a sair dos veículos, com receio de que os moradores poderiam fazer. De qualquer modo, por mais difícil que tenha sido atravessar essa experiência, cabe destacar que a aprendizagem de tal situação provocou. Ficou explícito o quanto estamos imersos em um modo de viver homogeneizante no qual o jovem de uma comunidade de periferia é visto como imobilizado, impossibilitado de se deslocar do lugar que lhe é atribuído. Ou seja, o estigma de pobrezinho é uma ferramenta para moldar a relação do sujeito fundada na manutenção de dependência e da cristalização, colocando o jovem à mercê da lógica que outro estipula como lhe convém. Achei muito bem colocada essa questão. Né? Ao mesmo tempo, essa situação ilustra também a precariedade do fundamento assistencialista, enquanto potencializador de agenciamentos emancipatórios, pois acaba
por funcionar no sentido da reprodução de formas homogeneizadas e cristalizadas de viver. Assim, uma relação assistencialista evidencia uma situação de poder que subjuga o sujeito à necessidade, né, prendendo nessa posição subjetivamente empobrecedora. O que se esquece, entretanto, é que o outro que dá assistência ao sujeito também é subjugado a uma proposição estigmatizada, no sentido de que sua relação com a comunidade local fica restrita à condição de doador de recursos concretos. E, dessa maneira, sua própria circulação nas conexões espaços existenciais da comunidade fica empobrecida, restringindo-se à potencialidade de sua experiência, né? Outra aprendizagem que é necessária, né, é a necessária ampliação do espaço de mobilidade dos profissionais nas parcerias. Não são somente os jovens de periferia que são colocados em posições vitais e empobrecedoras. Muitas vezes, os próprios psicólogos vêm-se confrontados com poucas direções, ou se submetem às lógicas de quem controla o poder econômico, ou se auto-excluem. Uma análise das relações que ative a escuta e a autoria mostra-se capaz de produzir deslocamentos, novos ordenamentos e lugares de intervenção. Então, assim, pessoal, olha como que essa experiência aqui da ONG, ela foi interessante aqui, né? Quer dizer, era exatamente aquilo que eles não estavam fazendo e que a ONG insistia em fazer, né? Fazer algum tipo de doação e se autopromover, né, em função dessa doação. Ah, o pessoal da comunidade não precisava da doação? Não, provavelmente precisava, sim, por diversos momentos, né? Ah, será que seria viável fazer essa doação? Seria, né? Seria sim, para uma ONG fazer isso. Agora, será que isso é ético? Fazer essa doação mediante um reconhecimento midiático? Será que essa doação, até que ponto que ela estava sendo também interessante para a comunidade, até que ponto ela estava sendo interessante apenas, né, apenas não, mas assim, mais interessante ainda para essa ONG, né? Essas questões são questões importantes da gente pensar profissionalmente. Vocês já devem ter visto várias situações nesse sentido, né? Como é que eu vou falar? De colocações, assim, de sujeitos que eles, como é que eu vou falar? Conseguem aparecer fazendo uma caridade, né? Digamos assim. Gente do céu. Tô meio sozinho aqui, hein? Pessoal, ninguém, não vamos comentar, não vamos discutir essa parte. Achei que essa parte ia bombar. É polêmica. Não é? Nossa, solidão existencial aqui, Maria Eduarda, me ajuda. Não, Eu tô professor, aqui, calma. só que eu tô calada. Me ajuda, Lu. Amém! Eu Tá tenho certo. problema de memória, eu esqueci a pergunta. Não, na verdade, eu falei se algum de vocês conhece alguma situação nesse sentido de Ah, é mesmo, é de mesmo. caridade, né? Porque uma coisa, gente, é justiça social. Outra coisa é caridade. Caridade é de cima para baixo, ela tem uma hierarquia. Justiça social não, é um desejo, né, de que as pessoas elas consigam realmente se organizar, se sustentar por ser o que é justo socialmente. E não Sim. aquilo que vai massagear meu ego, né? Mas acredito até que por essa questão do ego, a não ser que existem sim pessoas que fazem de coração puro, sabe? Sim, Mas sim. a grande maioria, mesmo às vezes podendo
mostrar, ou nem mostrar, só que se vangloriar de forma, como é que eu posso dizer? Alguns vão ao extremo, né, de mostrar em mídias. Eu dou, por exemplo, como exemplo, a Val Marchiori. Ela filmando, ela dando marmitex, né, para o pessoal que é morador de rua. E eu não vejo como uma divulgação para que mais pessoas vão até ela para comer, para pegar esses alimentos. Porque essas pessoas não têm acesso. Então, assim, como é que eles veriam o vídeo dela e ficariam sabendo que está sendo distribuído aquele alimento? Na verdade, ela está se autopromovendo com a distribuição, né? Sim, sim. E existem vários tipos. Tanto a pessoa pode, né, se colocar na mídia, aparecendo, ou se vangloriar para os amigos. Isso é uma questão de caráter mesmo, e controle do próprio ego, né? É muito complicado mesmo. Eu respondi, professor? Sim, você deu um exemplo, cara. Eu nem conhecia esse exemplo. Eu sei dessa moça, né? Ela parece que ela é uma socialite, né? Não sei, uma coisa assim. Uma pessoa muito abastada, né? Mas eu não sabia dessa prática. Ô Edson, tô vendo que você também está com o microfone aberto aqui, irmão. Mas é que a Lu levantou a mãozinha. Aí só deixa eu passar para organizar a fala. Aí eu já te chamo também, viu? Não esquece, não. Lu, pois não, querida? Essa coisa de caridade, para mim, ela bate muito com a minha teoria religiosa, né? Uhum. Porque a gente cultua a prática de que tudo aqui para a gente tem que ser na base da caridade. Aqui na minha casa, por exemplo, tem duas famílias que consanguineamente não tem nada a ver uma com a outra. A gente divide por igual todas as despesas. A gente soma água, luz, aluguel, internet, divide por cabeça e cada um tem essa parte a pagar. E fora disso, o que é para a gente a caridade? A gente não acha que caridade é, por exemplo, ficar sabendo que a família X está precisando de uma cesta básica. A cesta básica vai resolver o problema momentaneamente. A gente pensa assim, não seria melhor ajudar essas pessoas a arrumarem um serviço, até elas terem uma colocação profissional, ainda que for uma faxineira, um coletor de lixo, alguma coisa assim? Porque a cesta básica pode colocar a pessoa em duas visões. Ou ela vai ser grata, e da próxima vez ela já vai ter a condição de comprar a cesta básica dela, ou ela vai ficar dependente daquela cesta básica. Quando chegar no dia tal que ela recebeu a cesta básica, ela já vai estar esperando chegar uma outra, entende? Então a gente acha que caridade não deve ser só entregar o peixe. A gente acha que caridade é muito mais quando você dá a vara para a pessoa pescar. É uma questão importante a gente pensar também, claro. Porque pensa assim comigo, Samuel, você tem ali naquela praça, vamos pensar aqui, a questão de Nova Serrana, antes de ter o Pop Rua, tem uma praça aqui da cidade que vivia lotada de morador de rua, entende? Então, assim, se todos os dias, às 7 da noite, alguém fosse lá levar a marmitex deles, eles iam todos comer marmitex. Sim. Se passasse 2 dias sem essas pessoas levar o marmitex, eles não iriam pensar, será que aconteceu alguma coisa com aquela pessoa que está trazendo marmitex? Não, eles iam pensar assim, nossa, hoje não trouxeram a nossa janta. Então, assim, não é melhor que... Eu acho que caridade, ela tem que ser dada, sim. Tem que haver a caridade, sim. Mas isso tem que ser dosado. Porque a caridade, dependendo da situação, ela passa a ser uma muleta. E a partir da hora que ela virou uma muleta, a pessoa se acostuma com aquilo e ela mesma não quer. Eu tiro isso por experiência, não vou citar nomes porque seria antiético da minha parte.
mas eu conheço uma família, não é aqui em Nova Serrana, que assim, eles recebiam cesta básica, tanta cesta básica, foram acostumados tanto com cesta básica, que hoje os filhos estão criados, os filhos estão crescidos, seria só o casal, ele tem a minha idade, 48, ela também tem a minha idade, 48, e eles vivem numa miséria total, porque acostumaram a viver de cesta básica. Porque enquanto os filhos eram pequenos, as pessoas davam cestas básicas porque eram crianças e eles queriam ajudar as crianças. Os filhos estão criados. A miséria continua, porque eles acostumaram a ganhar tudo de mão beijada. É isso. Então, acho que até a caridade tem que ser dosada. É algo complicado, né? Tem uma diferença grande em assistencialismo e assistência social. Isso eu acho que é um ponto que é bem tocado nesse texto, né? Que é a questão de você fazer um assistencialismo, fazer uma doação, que seja ela qual for, tem um caráter que muitas vezes é um caráter perigoso, e você fazer uma justiça de política pública, né? Ou seja, uma transferência de renda, um programa de formação desse indivíduo, uma caracterização do Estado intervendo nesse sentido, é outra completamente diferente. Porque aí a ideia é justamente trabalhar a autonomia dessa família ou dessas pessoas. Então, assim, são dois pontos bem relevantes para a gente conversar, assim. Deixa eu só passar para o Edson aqui um pouquinho, que estava com a colocação também, e a gente volta nisso. Vamos lá, meu querido. Pois bem, o texto, né, já no início ele traz algo que mostra o que vai ser o papel da psicologia dentro dessa comunidade. Ele fala que nas reuniões, né, que eles faziam lá, tinham os líderes comunitários, professores, psicólogos, padres, assistente social e conselheiro tutelar. Ou seja, cada um já tinha o seu papel. Então, o papel do psicólogo ali, junto com a ONG, não poderia ser o de levar comida, vamos dizer assim, chegar a dar uma cesta básica. Esse aí talvez seria da assistência social ou do líder comunitário. Né? Então, se a ONG queria fazer esse papel, que faça, né, com essas outras pessoas. A respeito da caridade, né, de você dar alguma coisa, infelizmente, hoje em dia a gente tem muita questão da rede social, né, de você querer expor aquilo que você está fazendo, tudo aquilo que você está fazendo. E isso muitas vezes não é só de comida, né, às vezes é de carinho, afeto, né, você quer mostrar para o mundo inteiro que você ama alguém, que você está fazendo algo por alguém. Mas será que você está fazendo de verdade mesmo para essa pessoa? Né? Que às vezes, ao pensar que você está ajudando essa pessoa, você pode estar prejudicando ela, como a Lu falou. Sim. Criando uma muleta. Né? Criando uma muleta para essa pessoa. Não dá essa pessoa a liberdade de fazer algo a mais. Quando fala lá, por exemplo, da pobreza, né, do pobrezinho, é isso. Então não quer dizer que só porque a pessoa é pobre, não tem condição, o que ele precisa é só comida? Né? Então não tem capacidade de pensar, de fazer algo além de comer. E até que ponto essa comida vai ajudar? Né? Claro que a gente não está falando de um caráter emergencial, né, amigo? Que aí é outra história. A pessoa morrendo de fome, se você não tiver condição de dar uma comida, se você não der a comida, a pessoa vai morrer. Isso tem que dar mesmo, né? É um extremo, mas assim, que a gente raramente a gente chega nisso. Agora, é uma questão para se pensar. Concordo muito com o que você está falando. E aí vem aquela parte da música, né? A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte, né? Sim, é necessário. Tudo bem. Né? A gente tem que cuidar do nosso bem-estar, né? Nossa saúde mental, né? Que é independente de só comida, né? É também outras 1000 questões, né? Que a gente vai precisar de se organizar. Olha o Titãs aí aparecendo na aula, né? Os Titãs aí sempre presentes, né? Não tem como não lembrar, né? Bom, beleza então. Gente, vamos avançar mais um pouquinho no texto. Como é que vocês estão fazendo com os outros professores? Vocês têm feito intervalo ou vocês estão indo direto mesmo? Vamos continuar direto e pronto. Como é que está sendo? Geralmente tem um intervalo. Tem um intervalo? Como é que vocês estão fazendo o intervalo? 15 minutinhos? Como é que é? 10 a 15 minutos mais ou menos. 10 a 15 minutos. Beleza. Agora, no meu aqui, estão 8h42.
que vocês acham de a gente calcular aqui? 15 daria 57. Fica bom? 57? Ou arredonda para 50 ou arredonda para 9? O que fica melhor? Que aí daria 18, né, no caso. Por mim, 9 horas. 9? Então vamos fazer o seguinte, a gente dá uma paradinha. Pior que eu não sei, que eu acho que dá para eu salvar isso depois lá no negócio sem problema nenhum. Acho que dá para salvar tranquilo. Vamos dar uma paradinha agora então. E aí a gente volta 9 horas, avança mais um pouco e finaliza. Fica legal assim? Legal. Legal? Bacana. Então tá bom, ó. Beijo pra vocês, 15 minutinhos, tomar aquela água, faz ficar todo mundo bem e bora, tamo de volta. Beijo. Até daqui a pouquinho.